dentre as tantas dúvidas que surgiram quando foi autorizada a uso capião extrajudicial, desde a entrada em vigor do CPC atual, pelo seu artigo 1071, uma das grandes polêmicas e situações que começaram a ocorrer foi a exigência de guia de ITBI por alguns registradores. O que você acha disso? Quem já estudou desde o início, lá nas nossas primeiras aulas, o que é a uso capião e de que forma se adquire a propriedade ad uso capionem, através da posse ad uso capionem, então já começou essa divergência e as várias interpretações. Isso é o que nós vamos ver na aula de hoje. Sou Eliane Blasquezi, professora do curso Imersão na Uso Capião Extrajudicial, professora universitária, tabelinha de notas. Vamos verificar, então, o que é o ITBI e no que se aplica a incidência do ITBI e se, quando você encaminhar o requerimento para o registrador de imóveis, deverá apresentar ou não a guia. Vamos ver isto? Então, o ITBI é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, e essa sigla ITBI ela é utilizada, inclusive na Constituição, e ele é um tributo municipal que precisa ser pago sempre que ocorre uma transferência onerosa de imóveis, como compra e venda, cessão de direitos hereditários, permuta, dação em pagamento, instituição do direito de superfície, entre outros. O ITBI, ele difere do ITCD ou ITCMD, porque o ITBI ele vai se aplicar a todas as operações imobiliárias, só incide sobre bens imóveis, sempre que houver, então, uma transmissão ou aquisição derivada. O ITCMD ou ITCD, ele incide sempre que houver uma transmissão de quaisquer bens, tanto móveis quanto imóveis e direitos, de forma gratuita. O ITBI, ele é avaliado e recolhido para o município por força do que determina a Constituição, e o ITCD ou ITCMD é avaliado e recolhido para o Estado. Então, esse Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis, ele está previsto na Constituição Federal, no artigo 156, inciso 2, que deu a competência ao município para instituir este imposto de transmissão inter vivos, o ITCD ele pode ser causa-mortes, a qualquer título, o inter vivos, por ato oneroso, quer dizer, no ato em que se recolhe esse imposto de transmissão, deve ser um ato oneroso. Eu vendo para alguém, recebo um valor, eu estou permutando, eu estou cedendo direitos, tá? Então, por ato oneroso de bens imóveis, e ele é exclusivo para bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia. Por exemplo, na constituição de uma garantia hipotecária, não incide imposto de transmissão. O ITBI ele também é tratado no Código Tributário Nacional, na Lei 5.172,
que tem essa previsão sobre o ITBI entre os artigos 35 a 42. Embora anterior à Constituição, já que essa lei, o CTN é de 1966, já havia incidência de ITBI antes da Constituição. Só que antes da Constituição Federal de 88, o ITBI ele era de competência do Estado e ele era geral, era um imposto que incidia sobre qualquer tipo de operação, tanto gratuita quanto onerosa. E era o Estado membro, né, que fazia a avaliação, que regrava alíquotas, que fazia a avaliação do bem e recolhia para si esse imposto. Quando da Constituição, né, da entrada em vigor da nossa Constituição, foi acometido ao município o ITBI, quer dizer, avaliação e recolhimento do imposto de transmissão sobre bens imóveis de forma onerosa e as formas gratuitas para o Estado. Só para vocês terem uma ideia, porque aí vocês vão dizer, o CTN antes da Constituição, mas ele trata do ITBI. Trata por causa disso e depois ele se compatibilizou com as regras constitucionais. Cada município, então, através de lei, vai instituir, dentro dos parâmetros constitucionais e do Código Tributário Nacional, alíquota, isenções e não incidência desse imposto, que vai incidir sobre operações imobiliárias de caráter oneroso. Então, no Código Tributário Municipal, cada município tem o seu Código Tributário, onde vai regulamentar não só o ITBI, mas o IPTU, o ISS, as suas isenções, as suas não incidências e as alíquotas que incidem sobre cada um desses impostos. Então, esse Código Tributário Municipal, ele vigora no município, estabelecendo o quanto deve ser pago pelo contribuinte. A incidência do imposto e a obrigatoriedade de submissão à autoridade fazendária municipal se dá conforme determina a legislação, quando se trata de aquisição derivada de propriedade ou outros direitos reais, exceto os de garantia, como nós já vimos. Quando se trata de uso capião, por ser modo de aquisição originária, como nós já vimos, né? A uso capião, a pessoa toma posse daquele bem, tá? Então, como o ITBI incide sobre o modo de aquisição derivada, quando se trata de aquisição originária, devemos atentar ao fato do legislador dispensar a apresentação da guia de avaliação, tributação ou desoneração desse imposto. O que significa isto? Que quando nós tratamos de uso capião, seja judicial, seja extrajudicial, não há que se falar em pagamento do ITBI ou, pelo menos, como estavam exigindo inicialmente alguns registradores, da apresentação da guia para o município, fazer a declaração de incidência, de não incidência ou de isenção do ITBI. Com a edição do provimento 65 do CNJ, que entrou em vigor em 2017, então, posterior à entrada em vigor do CPC e da sua alteração na Lei dos Registros Públicos, então esse provimento foi explícito ao dizer que o oficial de registro de imóveis não exigirá para o ato de registro da uso capião pagamento de ITBI, pois trata-se de aquisição originária de domínio. Isso está lá no artigo 24 do provimento 65 do CNJ e, uma vez que é reconhecida a propriedade
não há que se falar em transmissão, porque a aquisição se dá de forma originária, mesmo que se tenha dado a soma de posses de vários possuidores antecessores. Você sabe que isso é possível dentro da uso capião, né? Então, eu vou adquirir a posse que era do meu pai que faleceu, eu sigo na posse, eu vou adquirir a posse através de uma cessão de direitos possessórios, mesmo assim não há a incidência de ITBI. Então, atentem para essa situação e se, quando vocês encaminharem, houver essa pergunta ou essa exigência, vocês vão se valer do que diz o provimento 65 do CNJ, que não há a necessidade de apresentar nem mesmo a guia de isenção e de não incidência. Tá? Então, o legislador, ele foi bem explícito nessa situação com relação a uso capião. E o provimento 65 veio, né, fazer com que isso ficasse de forma inequívoca, porque, como eu disse para vocês, quando entrou em vigor essa possibilidade ali através do CPC, não havia parâmetros também para que se tivesse uma segurança com relação às exigências que devem ser feitas. E agora vocês já sabem que quando vocês fizerem este requerimento, nem pensem em guia de ITBI. Ok? Então, esse é mais um item para que vocês tenham segurança para realizar o ato de requerimento da usucapião extrajudicial. Prof. segue nas próximas aulas explicando mais detalhes sobre todos esses pontos, esses tópicos que podem fazer com que você agilize este procedimento. Até a nossa próxima aula e um beijo da Prof.